Olá, eu me chamo Letícia, sou aluna de fisioterapia da UFPB e voluntária no projeto intitulado Temperatura Cutânea de Mulheres em Idade Reprodutiva. Tem como plano de ação a avaliação da temperatura cutânea de mulheres, usuárias ou não de anticoncepcionais, sendo este um estudo comparativo. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, no qual o nosso projeto está vinculado, é saúde de qualidade. E dando início à apresentação da nossa pesquisa, bem, nós sabemos que o corpo humano ele libera para o ambiente constantemente níveis de energia que podem ser mensurados na forma de calor. Então, a termografia por infravermelho, ela é um instrumento capaz de realizar de forma não invasiva a análise da distribuição de temperatura cutânea no corpo humano. Já existem diversos estudos sobre temperatura do corpo humano, tanto em padrões naturais quanto em padrões patológicos, porém ainda existem lacunas sobre o padrão térmico corporal da mulher durante o ciclo menstrual e também de estudos que comparem a temperatura corporal fisiológica com a temperatura corporal de mulheres que utilizam anticoncepcional. Então, desse modo, estudos como esse, eles vão possuir um impacto positivo tanto para os profissionais quanto para os serviços de saúde, sendo importante no momento do diagnóstico, pois esse estudo ele vem fornecer informações que vão poder ser usadas no diagnóstico, porque vai permitir diferenciar casos patológicos de alterações fisiológicas que são próprias, decorrentes da mulher, decorrentes das modificações hormonais que ocorrem em determinadas fases. Então, estudos como esse também vão poder ser usados para acompanhar a fase do ciclo menstrual. Teve como objetivo, portanto, investigar e comparar as variações de temperatura da superfície corporal de mulheres com o ciclo menstrual fisiológico e com o uso de anticoncepcionais durante o período de um mês. Então, esse estudo ele trata-se de um estudo observacional prospectivo realizado no Laboratório de Termografia da Universidade Federal da Paraíba e teve como grupos de estudo mulheres que usavam anticoncepcionais e mulheres que não faziam uso de contraceptivo oral. As participantes, elas foram, portanto, submetidas a uma avaliação da composição corporal e da antropometria, responderam também a um questionário de qualidade de vida e ciclo menstrual e passaram por avaliações da temperatura cutânea, correspondentes ao dia 7, 14, 21 e 28 do ciclo menstrual. Então, no que se refere às alterações de temperatura, nós temos como resultado, após a análise das médias e do desvio padrão, que existe sim uma diferença entre os tempos e também entre os grupos em todas as regiões, tanto na região anterior, quanto na região posterior e na região interna dos olhos, como vocês podem ver nos gráficos. Quando passamos a observar o questionário de qualidade de vida e tensão pré-menstrual, nós vemos que as presenças de sintomas físicos, os sintomas que foram mais relatados pelas mulheres, foi o desejo por certos alimentos, como chocolate, edema em uma parte do corpo e dor de cabeça. Então, não houve relato de aumento de corrimento vaginal, náuseas, diarreia, diminuição do desejo sexual, nem de edema em todo o corpo. Quando nós passamos para as alterações emocionais, os sintomas que foram mais relatados pelas mulheres foi irritabilidade, vontade de chorar, tristeza e labilidade de humor. E, por fim, na antropometria e na composição corporal, nós também tivemos como resultado que existem diferenças entre os grupos e em todas as variáveis. Então, nós percebemos como principais resultados que ocorrem alterações emocionais, físicas, mas também térmicas durante o ciclo menstrual, que as mulheres com o ciclo menstrual fisiológico, elas vão possuir, na maior parte do tempo, uma temperatura corporal mais elevada se comparada com um grupo de mulheres com o uso de anticoncepcional. E que, portanto, o uso do anticoncepcional ele vai vir influenciar nessa temperatura corporal das mulheres durante o ciclo. Isso pode ser explicado porque os anticoncepcionais eles vêm impossibilitar a ovulação através da atuação de hormônios exógenos, como estrogênio e progesterona, ou seja, as mulheres em idade reprodutiva possuem variações hormonais que são notórias durante todo o ciclo. Porém, quando a mulher ela faz uso desse contraceptivo oral,
não ocorrem esses picos hormonais e, consequentemente, ela não entra em período fértil e não há fecundação. Então, se mantém uma constância nesses níveis hormonais. Em contrapartida, a mulher com o ciclo fisiológico, essas alterações hormonais elas vão aumentar a temperatura corporal da mulher, ainda que de forma leve, como foi possível observar nos gráficos. E sobre os sintomas físicos que foram relatados nos questionários, o desejo por certos alimentos, eles podem ser explicados porque a ingestão de carboidratos complexos, eles vão promover uma maior síntese de serotonina, que vai gerar uma diminuição de alguns sintomas, como quadros de ansiedade, tensão, depressão, irritabilidade. Então, vai promover para a mulher um equilíbrio dessas emoções. E o inchaço em uma parte do corpo, ele pode ser explicado devido à retenção hídrica que ocorre devido a essas variações hormonais. Então, os resultados obtidos nessa pesquisa, eles vêm colaborar para o aprimoramento do método do uso da termografia e esse método, ele se mostrou, portanto, eficaz para os fins diagnósticos na prática clínica. Então, nós podemos afirmar também que o questionário de qualidade de vida e tensão pré-menstrual, ele é eficaz também para quantificar e para identificar, é claro, os sinais e sintomas que surgem no período pré-menstrual em mulheres em idade fértil. Então, eu agradeço muito a sua atenção até aqui e eu deixo meu agradecimento geral a toda a equipe, a orientadora da pesquisa, aos voluntários, bem como a Propesc, o UFPB e CNPq, que facilitaram a construção do conhecimento durante todo o processo da pesquisa. Muito obrigada.